Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo da semana da novela Sortilégio, de 15 a 19 de maio. Segunda-feira, 15 de maio. Alessandro pede a Maria José que lhe entregue o celular de Bruno. Ele ouve uma gravação onde o homem fala de um suposto lote de CDs piratas e outras coisas ilícitas que foram entregues ao pai de Maria José. Maria José conta que Bruno exigiu que ele dissesse que espera um filho dele, ou caso contrário, entregaria seu pai para a polícia. Maura oferece dinheiro a Ulisses para ajudá-la em um plano contra Maria José. Alessandro, furioso, mostra a Bruno seu celular e diz que só por consideração à Vitória permitirá que continue morando na mansão, mas proíbe que ele se aproxime de Maria José. Bruno tenta recuperar seu celular e os dois brigam feio. Ao tentar separá-los, Vitória recebe um golpe do próprio filho e cai no chão. Fernando tenta convencer Alessandro que Maria José é culpada de tudo o que está acontecendo em sua família, mas Alessandro a defende, afirma que Maria José não passa de uma vítima e fará de tudo para chegar à verdade. Alessandro percebe o interesse de Fernando por Vitória e pergunta ao amigo se ele está apaixonado por ela, e Fernando confirma. Maria José e seu pai conversam com Alessandro sobre a vontade de ter que deixar a mansão por causa dos problemas com Bruno e a sua família. Alessandro não aceita, diz que precisa fazer uma viagem e que gostaria que Maria José o acompanhasse, porque não quer que fique à mercê do assédio de Bruno. Ulisses se impressiona ao conhecer Maria José. Alessandro diz que é sua esposa. E no capítulo dessa terça-feira, impressionado com a beleza de Maria José, Ulisses diz a Maura que Alessandro é um homem de sorte. Maura percebe que Raquel está interessada em Ulisses, se oferece para marcar um encontro entre eles e, em troca, pede a ela que faça o mesmo com Alessandro, porque ela está sentindo muito a sua falta. Alessandro leva Maria José até o local do seu acidente e a atormenta com suas dúvidas. Chorando, Maria José diz que está cansada de suas dúvidas, do assédio de Bruno e pede que se divorcie o mais rápido possível. Alessandro fala que quer ser feliz ao seu lado. Bruno fica furioso quando Paula conta que Maria José viajou com Alessandro porque não consegue mais viver sem ela. Alessandro tenta seduzir Maria José e diz que a ama. Maria José corresponde aos beijos e carícias. Alessandro descobre que Xuxo foi preso e o ajuda a sair da cadeia. Alessandro contrata Xuxo para trabalhar em sua casa. Alessandro descobre que a mulher que estava com ele no carro no dia do acidente sobreviveu. Alessandro e Maria José a visitam no hospital e Alessandro a ajuda. Raquel ouve uma conversa entre Vitória e Fernando e está decidida a denunciar Maria José por ter enganado Alessandro. Bruno lembra a irmã que se denunciar Maria José, Alessandro suspenderá a mesada que dá a ela e ao seu marido. Alessandro diz a Maria José que irá atrás das provas que precisa para incriminar Bruno. Vitória diz a Fernando que simpatiza com Maria José, mas não tolera que acuse Bruno, por isso vai ter uma conversa séria com ela e exigir que lhe diga toda a verdade. E no capítulo dessa quarta-feira, Alessandro, apesar de todos os seus esforços, não consegue encontrar nenhuma prova que incrimine Bruno e comenta com Maria José que ele soube fazer as coisas, por isso Fernando não acredita nela e Vitória defende o filho com unhas e dentes. Maria José conta a Alessandro que Vitória pediu para terem uma conversa franca e diz que não pensa em mentir para ela. Alessandro pede a ela que só conte que se casaram e o restante da história ele contará. Raquel conta a Maura, Ulisses e Roberto a conversa que ouviu entre sua mãe e Fernando. Roberto adverte a Raquel e diz que sua mãe não a perdoaria se contasse a estranhos segredos de sua família e Alessandro menos ainda. Ezequiel escuta a conversa e conta para Filipa. Raquel fica furiosa e diz que Maria José é uma impostora. Xuxo chega à mansão e diz a Ezequiel que Alessandro pediu que o procurasse e desse-lhe trabalho.
Chuchu se apresenta a Filipa, que o trata muito bem. Alessandro fala a Vitória que se lembrou de tudo o que aconteceu e confirma que se casou com Maria José por decisão própria e o que disse sobre Bruno foi fruto de sua imaginação. Chuchu conhece Pedro e eles se tornam amigos. Vitória comenta com Filipa o que Alessandro lhe disse e ela acredita que o rapaz mentiu para tranquilizá-la. Raquel fala mal de Maria José para Alessandro e tenta seduzi-lo. Alessandro conta que são irmãos e que isso não volte a se repetir. Alessandro comenta com Fernando a versão que contou para Vitória e é criticado pelo amigo, que acredita que todos pensarão que ele está louco e o destituirão da presidência da empresa. Maura propõe a Ulisses que consiga um cúmplice para desmascarar Maria José. E no capítulo dessa quinta-feira, com o casamento de aparências e traições de ambas as partes, Raquel diz a Roberto que quer o divórcio. Ulisses propõe a Roberto que fale com Bruno para saber de que maneira ele pensa em se desfazer de Alessandro. Bruno tenta convencer Gilberto de que Alessandro está louco e não pode continuar na presidência da empresa. Pede que convoque uma reunião para destituí-lo e diz que será o próximo presidente. Vitória pergunta a Alessandro o que pensa dela depois de ter confessado a sua infidelidade. Alessandro é gentil e diz que o que importa é que ela fez seu pai feliz e sempre o tratou como se fosse seu filho. Ulisses diz a Maura e Raquel que já começou a ligar para a casa de Alessandro, se fazendo passar por um amigo de Maria José. Diante da desconfiança de Alessandro, Maria José diz que está disposta a assinar separação de bens e pede que a deixe embora. Alessandro fala que é tarde para tomar essa decisão, pois a ama e não poderia viver sem ela. Alessandro pergunta a Maria José sobre seus sentimentos. Ela relembra tudo o que aconteceu e confessa que assim que o conheceu se apaixonou. Eles se amam apaixonadamente. E no capítulo dessa sexta-feira, Alessandro viaja para fazer exames. Vitória critica Bruno por ter convocado uma reunião para destituir Alessandro da presidência da empresa. Ao perceber que algo está acontecendo, Maria José pergunta do que se trata e fica fora de si ao saber quais são os planos de Bruno. Ela então diz a Vitória que Alessandro mentiu para protegê-la e conta que Bruno se casou com ela, usando a identidade do meio-irmão. Bruno dá uma bofetada forte em Maria José. Paula tenta defender a irmã e Bruno a joga no chão. Fernando briga feio com Bruno. Vitória passa mal e Fernando a socorre. Bruno sai. Incrédula, Vitória volta a perguntar a Maria José se é verdade o que disse sobre Bruno e ela responde que tudo o que disse é verdade e conta que ela está sendo ameaçada por ele. Já na reunião, Vitória se oferece para ocupar a presidência e Bruno, fora de si, afirma que só ele tem capacidade para ocupar o cargo. Alessandro chega e interrompe a reunião. Ele mostra seus exames e diz que Bruno já havia sido desligado da empresa e, portanto, já não é o vice-presidente. Vitória diz a Bruno que Maria José lhe contou toda a verdade. Covarde, Bruno acusa Maria José de tentar assediá-lo, mesmo estando casada com Alessandro. Bruno acusa a mãe de proteger Alessandro e ela acaba contando que ele e Raquel são filhos de Antônio, o pai de Alessandro. Depois de revelar o segredo que guardou durante tantos anos, Vitória desmaia. O médico a examina. Vitória pede que a deixe sozinha. Alessandro então pergunta a Bruno o que aconteceu e ele diz que já sabe que são irmãos.